Oi, pessoal. Então, hoje eu vim falar com vocês sobre o caso da Bela, que eu postei na terça-feira lá no Instagram. Então, essa cadelinha ela foi adotada da rua e fazia mais ou menos 60 dias, mas a tutora tinha quase certeza que faziam mais de 60 dias que ela tinha adotado. Durante esse período, ela relatou que a cadelinha estava bem, mas ela notou que a barriguinha estava aumentando de tamanho. E aí, nos últimos dias, ela parou de comer e diminuiu a alimentação, não chegou a entrar em anorexia, ela tinha hiporexia. E aí ela notou a barriga cada vez maior e trouxe para consulta. Então o histórico era bem obscuro, ela só tinha dado vermífugo quando adotou, não era vacinada. E foi um atendimento realizado pelos alunos da graduação, com o acompanhamento, né, dos professores. E aí eles resolveram fazer, porque tinha uma dinâmica de prática que eles precisavam fazer a radiografia, fizeram a radiografia num primeiro momento, tá? Mas em casos assim, geralmente o ultrassom traz mais informações, mas ele não estava disponível naquele momento e os alunos precisavam fazer essa prática de raio-x, foi feito o raio-x, que eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Então, diante de um quadro inespecífico, assim, na palpação, a veterinária, que é a minha colega aqui na Unibave, a doutora Lívia, achou que tinha aumento de volume, então foi feita a radiografia. A radiografia não ficou, assim, uma definição 100%, mas como a gente deixou os alunos treinarem e a gente não queria expor o animal a mais um evento de radiação, não foi repetido, tá? Mas se vocês observarem aqui as alças intestinais, todo o trato gastrointestinal está deslocado. E aqui tem duas estruturas tubulares de radiodensidade líquido, tá? E aqui, em algumas áreas, tem presença de calcificação no interior dessas estruturas tubulares com radiodensidade líquido. Aqui a gente vê as mesmas condições, eu nunca consigo tirar esse negócio daqui, gente, mas aqui o intestino, as alças intestinais, o trato gastrointestinal está todo deslocado dorsalmente e embaixo. Mas que coisa. Depois vocês olham lá no Instagram de novo para entender, porque eu não consigo tirar esse troço daqui. Vamos ver. Ó, ele passa a imagem e daí. Tá. Aqui tem a estrutura tubular, né, com radiodensidade líquido e presença dessas áreas de calcificação, tá? Se eu voltar para o marcador ali, vai voltar essa barrinha aqui embaixo. Então, olhem bem aqui, a projeção lateral mostra a mesma imagem. Quando eu avaliei, não fui eu que atendi inicialmente o animal, eu fui chamada para fazer o ultrassom, né, porque apareceram essas estruturas tubulares e aí a suspeita do pessoal era oncometra, piometra ou fetos mortos, tá? Porque a tutora relatava que fazia mais de 60 dias que estava com ela e que durante o período que estava na casa dela era impossível ela ter cruzado, ou seja, seria esperado que já seria um tempo gestacional maior se fosse de fato uma gestação, e chama atenção essas áreas de calcificação aqui no interior, se realmente isso for útero, é bem possível que seria fetos mumificados. E aí o pessoal já tinha em mãos o resultado do exame, quando eu vim fazer o ultrassom, né? E aí ela tinha uma leucocitose por neutrofilia, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Uma leucocitose por neutrofilia sem desvio à esquerda, que é o número de bastonetes zero. Então, para caracterizar um desvio à esquerda, tem que ter bastonetes aumentados, né? Geralmente acima de 300 bastonetes. E nenhuma outra alteração no leucograma. Outra coisa que chama atenção aqui no hemograma é que o hematócrito estava bem limítrofe, um pouquinho abaixo do normal, mas hemácias e hemoglobina normal, tá? Essa é uma dúvida bem frequente aqui do público questionar se precisa ter os 3 índices reduzidos para classificar como anemia, tá? Em geral, sim, a resposta é sim, tá? O hematócrito é um índice mais frágil do que a contagem de hemácias, tá? E a hemoglobina ela altera mais por fatores pré-analíticos como hemólise e lipemia em relação a esses 3 índices. Então, eu não classificaria aqui esse paciente como anêmico, tá? Porque não tem alteração nas hemácias. E o hematócrito está bem limítrofe. E o que se sabe, então, em relação a essas alterações, né? O que a gente precisa pensar aqui? A gente tem um paciente com leucocitose, neutrofilia, sem desvio à esquerda. Então, predominam hipersegmentados, tá?
Primeiro ponto é um quadro de leucocitose por estresse agudo, né, que é esperado uma leucocitose somente por aumento de neutrófilos hipersegmentados, e é mais comum estar associada a linfocitose e até eosinofilia concomitantes, quando é por liberação de catecolaminas por estresse agudo, tá? Então essa é uma das possibilidades, mas a gente não tem linfocitose e não tem eosinofilia aqui, então é menos provável, tá? Outra situação, em quadros de resposta inflamatória aguda, tá? Padrão de leucograma inflamatório agudo, é esperado leucocitose por neutrofilia e aumento de bastonetes, que caracterizam o desvio à esquerda, tá? Mas em processos inflamatórios bem iniciais, a gente pode não observar ainda a presença do desvio à esquerda, tá? Então essa é uma possibilidade. Já vou continuar o raciocínio aqui com vocês, tá? O que a gente constatou no ultrassom foi que a cadela estava de fato prenhe, tá? No terço final da gestação. A idade estimada pela ultrassonografia era de 45 a 48 dias. Já tinha calcificação do esqueleto, né? Já tinha diferenciação dos órgãos abdominais. Só que não batia com o histórico da proprietária. E aí a gente foi conversar de novo. Ela, mas eu fui um dia lá na casa da minha mãe e tem um cachorrinho, mas eu nunca imaginei que eles poderiam cruzar, porque eu não percebi cio nela. E batia bem com a data da gestação estimada nesse ultrassom, tá? Várias pessoas comentaram lá no post que suspeitavam de piometra devido a esse leucograma, tá? Na piometra em si, é esperado um padrão inflamatório agudo com uma leucocitose por neutrofilia e desvio esquerdo, que a gente não tem aqui. Ou uma leucopenia já com padrão de leucograma de padrão agudo de perfil degenerativo, que a gente também não tem aqui, e a clínica não era essa, ela estava mais apática, mas não tinha febre, não tinha sinais de doença grave, tá? Mas o que a gente tem depois de ter realizado o ultrassom, né, que é um exame bem mais adequado para avaliar abaulamento de abdômen, para avaliação abdominal é mais adequado do que o ultrassom, né, nos traz mais informações, a gente confirmou que era uma gestação em terço final, tá? Então, eu trouxe aqui um artigo que fala dos efeitos da gestação no perfil hematológico em cães, ele é de 2013, e nesse artigo eles trazem que é comum, é esperado uma discreta anemia por hemodiluição devido à expansão volêmica esperada na gestação. Então, a gente não tem uma anemia caracterizada lá, mas a gente não sabe o status antes da gestação do hemograma dessa paciente. Então, é bem possível que ela tinha índices eritrocitários maiores e com a hemodiluição, com a expansão volêmica, diminuíram esses índices, tá? E outro ponto importante aqui, que é bem legal a gente saber disso e lembrar, é que é comum aumento de neutrófilos, sobretudo dos segmentados, na fase final da gestação. Então, é mais um dado, né, que nos faz lembrar que leucocitose nem sempre é doença, então a gente sempre tem que entender todos os mecanismos para conseguir pensar em todas as possibilidades quando a gente avalia um exame, tá? Então, por que os neutrófilos podem aumentar lá na gestação? Tá? Os principais mecanismos relatados na literatura é porque aumenta a liberação de cortisol no final da gestação, né? Cortisol materno e fetal vão aumentar. E isso está relacionado ao estresse no final da gestação, pelo aumento de volume abdominal e também pela liberação do cortisol fetal. Ele vai contribuir para maior meia-vida dos neutrófilos, então a gente vai ter uma leucocitose por neutrofilia de segmentados, basicamente porque os neutrófilos vivem mais tempo. É bem similar ao mecanismo de leucocitose por estímulo ao cortisol crônico nas doenças crônicas e no hiperadrenocorticismo, tá? Outro ponto que esse artigo traz é que a progesterona, ela também contribui para uma neutrofilia de hipersegmentados, ela também aumenta a meia-vida dos neutrófilos, tá? E ainda a literatura traz que, principalmente na gestação inicial, a placenta ela estimula a maior produção medular de neutrófilos. Como ela não é parte normal de uma fêmea não gestante, o corpo identifica inicialmente como um agente estranho e começa a produzir mais neutrófilos. Beleza? Então, casinho bem simples, né? Uma pegadinha, não era doença.
bom para a gente lembrar que nem todo leucograma com neutrofilia indica processo inflamatório, muito menos confirma infecção, tá? Então não faria nenhum sentido medicar esse paciente com antibiótico terapia, por exemplo, porque ele não apresenta nenhuma doença infecciosa, tá? No perfil bioquímico, ainda foi encontrado aumento de fosfatase alcalina, tá? Eu não trouxe mais artigo aqui, senão ia acabar ficando muito longo esse conteúdo, né? O nosso objetivo aqui é trazer casos reais da rotina clínica para que vocês consigam criar melhor um raciocínio na hora da interpretação e não ficar um conteúdo muito longo. Fosfatase alcalina estava aumentada, o que a literatura traz é que em fêmeas gestantes é esperado níveis maiores de fosfatase alcalina. Não se sabe exatamente por quê, mas tem uma confabulação em que a produção de fosfatase alcalina pelo tecido ósseo do feto pode aumentar os valores da mãe. Beleza, gente? O que vocês acharam desse caso? Deixa um comentário aqui pra gente e até a próxima semana. Semana que vem é com o professor Paulo Casinho aqui com vocês. Beijão!